Irmãos, nós estamos continuando o nosso estudo no Catecismo, né? E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da salvação na vida presente. Esse é a parte 1, né, desses benefícios. Nós já falamos, na verdade, sobre a justificação, falamos sobre a adoção e, na última aula, sobre a santificação. Na última aula sobre a santificação, nós vimos a respeito que a santificação ela é sinergística. O que isso quer dizer? O Espírito Santo de Deus atua em nós, nos capacitando, mas nós, colocamos isso em prática na nossa vida cristã. Nós, obviamente, nos esforçamos para viver uma vida de santidade. Isso não é automático. Nós vimos que não é automático. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo e nós nos esforçamos, na busca por aprender mais de Deus. E isso tudo envolve os meios da graça. Obviamente que a palavra de Deus, a vida de oração, a vida em comunhão junto com os santos na igreja, tudo isso faz parte da nossa caminhada de santificação. Bem, eu vou pedir para vocês abrirem aí o catecismo na pergunta de número 35, que é a pergunta que nós iremos trabalhar hoje. Pergunta de número 35 do catecismo. Pessoal, ajuda aí quem não encontrou aí. 130? Página 130. Diz o seguinte nessa pergunta, acompanhe aí. Quais são os benefícios que nesta vida acompanham ou seguem a justificação, a adoção e a santificação? Resposta: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação são a segurança do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, o crescimento na graça e a perseverança nela até o fim. Esses são os benefícios que nós gozamos nessa vida presente. Bem, o primeiro tópico que nós iremos abordar aqui é sobre a certeza do amor de Deus. Irmãos, primeiramente, uma coisa muito importante é que nem todo crente alcança plena certeza de sua salvação imediatamente após a conversão. É natural que nos primeiros passos da conversão possa surgir dúvidas, principalmente porque o que acontece? Quando você recebe a consciência de que você é um pecador, você se arrepende e crê em Cristo, você começa uma caminhada. E nessa caminhada, o percurso inicial, todas as vezes, é até engraçado, todas as vezes que as pessoas pecam, elas começam a duvidar, será realmente que eu sou salvo? Será realmente que Deus me ama como as Escrituras afirmam? Porque parece que, porque as pessoas têm uma ideia de que quando elas veem a salvação, que automaticamente elas vão ficar santas, da noite para o dia, e que elas vão se tornar impecáveis. Só que a gente vê que isso não é verdade. A gente já tem falado sobre a batalha interna no cristão, que é da carne contra o espírito. Essa é uma batalha que perdura toda a vida. Então, o processo de santificação, ele é progressivo. Tem esse barulho aí que é pecado. O processo de santificação, ele é progressivo. Então você começa, e a tendência é que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você vive uma vida com Deus, mais você se afasta do pecado e mais você se santifica. Então é um processo. Então, assim, é normal que muitas vezes o cristão se depara com essa dúvida.
Mas será que eu sou salvo? Porque parece que eu estou lutando, né, com tantos pecados, eu luto com esses pecados, mas há uma luta diária. Então nós temos que entender isso. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Salmo de número 51, Salmo de número 51. Nós vamos ver um exemplo de um homem de Deus que passou por essa situação. Salmo de número 51, versículo de número 12. Salmo 51, versículo de número 12. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, restitui-me a alegria da tua salvação. Esse salmo é um salmo de Davi. Eu acredito que os irmãos já tenham visto o contexto desse salmo. É uma confissão de Davi após ele ser confrontado pelo profeta Natã, porque a história de Davi é muito clara, né? Davi, em um certo momento, ele comete adultério e ele também é um homicida. E após ser confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu pecado, o Salmo 51 é uma confissão de Davi perante Deus. E quando ele, no versículo de número 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação, isso quer dizer que Davi, talvez naquele momento, é como se ele tivesse perdido a alegria. Quando ele cai em pecado, ele reconhece o seu pecado. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações assim. A gente cai em um pecado e parece que tudo acabou, né? Parece que é uma tristeza, é uma sensação de impossibilidade. E isso tudo passa porque o pecado ele é ruim. Só que isso não quer dizer, meus irmãos, que nós perdemos a salvação, porque nós já vimos, a nossa salvação foi comprada por Cristo ali na cruz. Todos os nossos pecados foram apagados. Então isso não quer dizer que nós nos tornamos impecáveis, pelo contrário. Só que, obviamente, aqueles que buscam viver uma vida de santidade, eles vão se afastar cada vez mais do pecado. Eles não se tornam impecáveis, mas vão se afastar cada vez mais do pecado e viver uma vida cada vez mais santa. E isso nós falamos na semana passada, que é o processo de santificação. Então, Deus nunca abandona os regenerados. Aquele que foi realmente regenerado, Deus nunca vai abandoná-lo. Ele o chama de volta à diligência e fé. Nós vemos que Deus, como um pai, ele nos corrige. Ele corrige os seus filhos. Então, a gente vê aqui, veja só, Davi, ele foi confrontado pelo profeta, para que viesse à consciência dele o pecado cometido. E isso acontece conosco. Através da palavra de Deus, nós somos confrontados, nossos pecados são confrontados, para que nós nos voltemos para Deus em arrependimento. Então, aquele que realmente é filho de Deus, ele tem os seus pecados confrontados. E ele sofre, ele padece, ele se entristece. E há um verdadeiro arrependimento. Então é importante nós entendermos isso. Vamos lá em Romanos, capítulo de número 8, versículos 38 e 39. Romanos 8. Romanos, capítulo de número 8, versículos 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos em Romanos claramente: nada poderá nos separar do amor de Deus. Aqueles que realmente são eleitos, aqueles que estão em Cristo, eles nunca serão abandonados pelo Pai. Deus concederá a eles
a graça de tal maneira que mesmo quando pecarem, Cristo é o nosso advogado perante Deus. Ele é o nosso Senhor. Então, assim, na nossa vida, nós iremos na caminhada de santificação. Isso não quer dizer que nós não tropeçaremos nessa caminhada, mas Deus, Ele nos mantém firmes nessa caminhada. Ele não irá nos deixar desviarmos do caminho. Então nós vemos aqui o que? A certeza do amor de Deus. Se você é salvo, você tem a certeza do amor de Deus. E aqui uma pergunta para nós refletirmos. Você já passou por momentos de dúvida sobre sua fé? Irmãos, assim como uma criança que ao aprender a andar, às vezes cai, mas é levantada pelo Pai amoroso, Deus também levanta o crente que tropeça na fé. Deus levanta o crente, o verdadeiro crente que tropeça na fé, ele é levantado por Deus. Ele não cai fatalmente. Há uma caminhada difícil, é um caminho estreito, mas Deus, Ele nos ama e Ele está conosco. Então a certeza da nossa salvação, do amor de Deus, ela cresce na medida em que nós vivemos em comunhão com Deus. À medida que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, essa certeza do amor de Deus para conosco, ela cresce. Então nós, como cristãos, precisamos olhar para isso e ver, será que tem crescido essa certeza em mim? Será que eu tenho vivido uma vida de santidade? Isso é algo que nós precisamos observar. O segundo tópico é a paz de consciência. A paz é o resultado da confiança no sacrifício de Cristo. Quando entendemos que nossa culpa foi paga, o coração se aquieta e a consciência encontra descanso. Vamos lá em Romanos? Nós já estamos em Romanos. Aliás, não precisa nem ir, só volta algumas páginas aí. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Muito conhecido essa passagem. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso mediador. Através dele nós adquirimos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Mas por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Ou seja, nós não somos mais culpados. Não há mais nenhuma condenação para nós, porque aqueles que estão em Cristo não podem ser mais condenados. Eles foram justificados. Eles foram, nós vimos isso, declarados justos por meio de Jesus Cristo. Deus nos declara justo por meio da obra que Cristo fez por nós ali na cruz. Então nós devemos aquietar a nossa consciência. Isso deve trazer paz para nós. Nós não devemos ficar, irmãos, preocupados. Nós não devemos acordar de manhã e pensar, será que hoje eu não sou mais salvo? Não. Pelo contrário, nós devemos ter paz, isso nos traz paz. Agora, é bem verdade que se nós estamos ociosos na nossa vida comum do dia a dia, nós devemos ser diligentes, nós devemos ter uma vida de tal forma que não deixe dúvidas. Porque às vezes as pessoas estão tão distantes da vida cristã. Essa semana eu estava conversando com o pastor Renan sobre isso, e há uma preocupação da parte dele em relação às pessoas não conseguirem conciliar a fé, né, o entendimento com a vida prática. Às vezes nós sabemos teoricamente os significados dos textos, interpretação, mas a gente não se levanta e coloca isso em prática na nossa vida. Então isso acaba muitas vezes dificultando. A gente passa por momentos de dificuldade e parece que a gente não consegue se desvencilhar disso. Porque há essa dificuldade. A paz, a fé, ela precisa ser prática. A fé não é algo que fica no mundo das ideias. A fé é prática. É por isso que Tiago vai falar sobre a questão das obras, de fé e obras. Porque
a gente tem a raiz, a fé que é a raiz. Mas quando você olha para uma árvore, como que você sabe que aquela árvore é boa? Através dos frutos. Então é importante nós termos esse entendimento. Nós precisamos colocar em ação. A fé é ação. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas. Entenda isso. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo no meio deles. Porque para o mundo, o que é paz para o mundo? É a ausência de problemas, não é? Quando as pessoas viram e falam para a gente assim, eu estou em paz. É porque naquele momento da vida dela ela não está enfrentando nenhum problema. Mas para nós cristãos, não. A verdadeira paz, ela não vem da ausência de problemas. Nós iremos enfrentar problemas, dificuldades. Mas ela vem da presença de Cristo conosco, no meio do vale, no meio das dificuldades. É Cristo que vai nos dar suporte, força para nós continuarmos a nossa caminhada. A vida cristã, irmãos, ela não é fácil. Ela não é fácil. Né? Tem até um meme bem famoso na internet lá com o senhorzinho, fala assim, agora eu inventei de ser crente. Rapaz, mas não é fácil, não pode fazer nada. Só que, obviamente, que ele tem um entendimento equivocado da fé cristã. Mas é interessante pensar assim, a ideia de que realmente não é fácil, é uma caminhada. A porta é estreita, o caminho é estreito. Então nós devemos ter essa condição, esse conhecimento sobre isso. A verdadeira paz, ela vem de Deus. Tópico de número 3. Alegria no Espírito Santo. Obviamente, se nós temos paz, isso gera para nós alegria no Espírito Santo. Veja só, quando Davi, nós lemos o texto de Davi, quando Davi pecou, ele perdeu a alegria do Espírito. Por isso orou, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria é fruto do Espírito e sinal de comunhão com Deus. É por isso que é extremamente importante, meus irmãos, nós termos essa noção de quanto mais nós vivemos uma vida cristã prática, mais nós estamos firmes. Mais nós estamos firmes. Eu costumo falar que o grande perigo da teologia reformada, às vezes, é isso. As pessoas saem de meios de igrejas que não são bíblicas, que não têm ensino doutrinário, e vêm, né, se tornam reformados e começam a aprender sobre temas da fé, temas profundos, só que as pessoas não sabem como colocar isso em prática. E aí vive, sabe, parece que sempre está balançando, não consegue ter uma firmeza na fé. E isso tem a ver com isso, com a questão de prática. Parece que as pessoas vêm e ficam muito no banho-maria. Elas perdem aquele fervor, elas perdem aquela busca. Parece que a oração ela não é mais feita com fervor espiritual. A leitura constante das Escrituras ela é deixada de lado, porque é muito bom. Eu venho domingo, ouço uma pregação muito boa, eu tenho o EBD, então as pessoas esquecem dessa vida prática. Nós nos esquecemos disso. Nós falhamos nisso. O domingo do Senhor, ele é deixado de lado. Você percebe que as pessoas, Eu lembro antigamente que a gente se aguardava ansiosamente pelo domingo, de estarmos na EBD, de estarmos no culto público, de adorarmos a Deus juntos. Hoje em dia as pessoas trocam o culto público por qualquer coisa. E normalmente são as pessoas que depois acabam tendo muitas dificuldades na fé, na caminhada. Por que tem muita dificuldade? Porque a fé ela não se traduz na prática. É uma fé somente intelectual. Então, para nós termos essa alegria, estarmos alegres, contentes no Espírito Santo, nós precisamos traduzir essa fé em prática. Olha para você ver esse exemplo. Um crente que louva a Deus no hospital mostra que sua alegria não depende das circunstâncias, mas do Espírito que habita nele. A gente viu o exemplo de Paulo, recentemente a gente viu na exposição de Filipenses 4. Paulo, ele está, irmãos, ele está alegre. Paulo está preso. Como que alguém preso pode estar alegre, satisfeito em Cristo? Justamente porque Paulo estava firmado em Cristo. Ele não estava firmado em ideias, mas em Cristo.
Mantenha a comunhão com o Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas para isso, nós precisamos estar firmados. Então, se você sente, você parece que está balançando, está distante de Cristo, é necessário buscar a Deus com o coração quebrantado, assim como Davi. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Por último, a perseverança do crente. Perseverança do crente. O verdadeiro crente pode cair em pecado. Pode cair em pecado, irmãos. Mas nunca cairá da graça de Deus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, com a nossa carne, que ano após ano, não só o corpo físico, mas a nossa carne no sentido pecaminosa, isso irá acontecer. Irá acontecer. Às vezes nós nos deparamos numa situação onde nós perdemos o controle. Quantas pessoas, quantos de nós em certos momentos nós não iramos? A gente está ali, quando a gente vai perceber, a gente já proferiu algo, mas o verdadeiro cristão, ele vem à consciência, o Espírito Santo traz à nossa consciência aquilo e nós rapidamente falamos, meu Deus do céu, me ajude. E a gente busca fugir da aparência do mal. Porque nós devemos ter domínio próprio sobre as nossas ações. Isso é um fruto do Espírito. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Então o verdadeiro cristão, ele tem essa consciência. Ele não vai se afundando no pecado, até não ter mais para onde ir. Pelo contrário, quando ele cai em pecado, ele simplesmente, rapidamente, ele se volta para Deus. Porque ele tem o Espírito Santo em sua vida. Então nós devemos ter essa noção. Nós iremos tropeçar na caminhada, mas nós nunca cairemos da graça de Deus. A perseverança, ela é sustentada pelo poder divino, não pelo esforço humano isolado. É Deus que nos sustenta. Se fosse pelo nosso próprio esforço, irmãos, nós não teríamos condição. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos incomoda. A gente precisa nos autoavaliar. Será que nós temos sido incomodados pelo Espírito Santo de Deus? Será que na nossa vida cotidiana, aquele marasmo que nós apresentamos na nossa fé, será que nós temos sido incomodados por Deus para buscar mais a face de Deus? Ou nós temos cada vez mais nos afundado nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades? Como que nós temos vivido? É importante nós fazermos essas perguntas, porque isso pode dizer muito sobre o nosso cristianismo. Isso pode dizer se nós realmente estamos em Cristo ou não. Spurgeon dizia o seguinte: o crente pode cair no navio, mas nunca cairá ao mar. Isso é interessante, porque cair ao mar é morte. A pessoa caiu ali, automaticamente ela está condenada à morte. Mas no navio tem segurança. Então, dentro do navio, às vezes ele pode ser abalado, ele cai ali, mas ele nunca cairá fatalmente. Isso é segurança da salvação. Vamos ver lá em João, capítulo de número 10. Abra lá. João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10, versículo 28. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Os verdadeiros filhos de Deus jamais perecerão. Isso aqui é segurança de salvação.
Se você é filho de Deus, você está seguro. E não é porque você está seguro porque, eu acreditei somente intelectualmente. Não. É porque houve uma obra de regeneração no seu coração. Então você nunca vai conseguir viver. Você pode até passar por momentos de grandes trevas, mas você nunca irá abandonar a fé completamente. Isso nunca vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus não permitirá que isso aconteça. Então isso para nós é o quê? É uma forma onde nós podemos olhar para nós e falar, será que estamos na fé? Será que estamos preocupados com as coisas de Deus? Ou nosso coração está só voltado para as coisas do mundo? Então nós vemos aqui Jesus deixando bem claro que as suas ovelhas jamais perecerão. Irmão, jamais, não é assim, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, é jamais. Isso aqui mata aquela ideia de que o verdadeiro crente ele pode cair. Não pode cair, não vai cair. E a gente vê isso claramente na vida de grandes homens de Deus. Eles passaram momentos de grande tribulação. O próprio Spurgeon sofria de uma depressão muito profunda, mas permaneceu na fé até o fim, porque era Deus quem sustentava ele sabia disso. Então nós devemos ter essa confiança que Deus é quem nos sustenta, quem nos guarda. Nós estamos seguros nele, em Cristo. Agora, se nós vivemos uma vida de qualquer forma, isso é um sinal que talvez nós não tenhamos sido regenerados. Um sinal muito claro. Um alerta vermelho. Nada é automático. Os benefícios da salvação, que são esses na vida que nós vivemos agora, que nós recebemos, não chegam automaticamente. Deus nos chama a buscar diligentemente o crescimento espiritual. Nós devemos buscar crescimento espiritual. Volto a dizer, irmãos, se eu não leio Bíblia diariamente, se eu não oro, isso não me parece ser uma rotina de um cristão. Às vezes as pessoas, por motivo nenhum, elas ficam, por exemplo, um mês. E quando eu falo que a gente entende, irmãos, que tem casos específicos. Tem casos de pessoas que trabalham e não podem estar. Mas a pessoa podendo estar na comunhão dos santos, a pessoa ficar naturalmente 1 mês, 2 meses, sem frequentar a igreja, isso não é normal. Eu costumo olhar para a palavra de Deus, ver esses homens de Deus, você não vê isso como normal. E tem pessoas que fazem assim. Mas na cabeça delas, elas são salvas. Porque elas entenderam a teologia reformada. Elas estão redondamente enganadas. Elas não são salvas. Pessoa que não se preocupa com a fé, passa a vida inteira, 7 dias da semana, preocupados com N coisas. Até esquece. Chega no domingo, hoje tem EBD, né? Tem que ir lá, é verdade, tem culto. Não é normal. Porque o testemunho dos crentes, dos grandes homens de Deus, que a gente até gosta de citar sempre, eles não faziam assim. A gente olha para as Escrituras, esses homens não faziam assim. Eles tinham uma sede por Deus, era tamanha. Não existe a possibilidade de você ser um crente mais ou menos. Sabe aquele crente? Não, porque eu sou um crente mais ou menos. Não existe. Se você está em cima do muro, precisa descer desse muro. Deus ele não aceita que você sirva a Ele e a outra coisa. Então, a graça é gratuita, mas exige esforço consciente. Esforço para ser salvo, irmãos? Não. Mas esforço para uma vida de santidade, para uma vida de obediência a Deus. Não para conquistar, e sim para viver o que já recebemos. Você tem sido diligente em buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo? E, novamente, não é só saber a teoria bíblica. Isso, às vezes, tem muitos ateus que até sabem de cor melhor do que nós, mas eles não creem. A fé, ela nos leva ao serviço. A fé, ela nos leva. Nós não conseguimos viver de maneira acomodada. Se nós temos o Espírito Santo, nós não conseguimos. Não tem como. Você vai ser incomodado. Como uma planta que precisa de luz e rega diária, a fé precisa de oração, palavra e comunhão constante para
florescer. Olha, é interessante até pensar nisso. Por exemplo, vocês podem ver aqui a EBD. Né? Por que vocês acham que tem poucas pessoas aqui? Vocês têm ideia do porquê, o motivo? E normalmente, as pessoas que não vêm são aquelas pessoas que dão mais trabalho para o pastor depois. Presta atenção para vocês verem. São as que dão mais trabalho, mais dor de cabeça, sempre. Parece que é de lei. Porque eles não aprendem doutrina, eles não conseguem viver uma vida prática de doutrina e dá trabalho. Dá trabalho, irmãos. Eu cresci na igreja, eu vi de perto. Por quê? Porque você não aprende. Né? Sabe, é uma vida assim. A pessoa não, parece que não entendeu. Ela não compreendeu a fé. Ou teve uma compreensão rasa, uma coisa teórica. A salvação é obra de Deus, mas a santificação envolve nossa resposta ativa. Devemos viver agradecidos. Vamos lá em 2 Pedro, para nós fazermos a última leitura aqui. Segunda Pedro. Capítulo de número 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. Diz assim: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. O verdadeiro cristão, ele procura, na sua vida, confirmar cada vez mais a eleição. Sua eleição. Não é errado, irmãos, nós fazemos uma autoanálise e ver se realmente estamos na fé. Se realmente estamos produzindo frutos dignos de arrependimento. Se realmente estamos firmados em Cristo. Nós devemos procurar. Olha só, lembra, santificação é uma obra que você atua, eu atuo. Quanto mais eu leio Bíblia, quanto mais eu oro, mais vida de santidade. Mas eu sou cristão, oro pouco e leio pouca Bíblia. Vai passar dificuldade, vai passar aperto. Daí a grande diferença, talvez, de algumas pessoas que quando entram no vale, elas sofrem, mas elas têm uma esperança que às vezes a gente olha e fala, gente, mas se fosse eu nesse lugar aí, eu não teria essa esperança não. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, uma vida de uma fé robusta, uma vida de santidade, que a esperança dele está totalmente em Cristo, é impressionante, irmãos. Que a gente fica até meio com vergonha, constrangido. A gente passa uma dificuldade pequenininha, a gente já desmorona. Mas parece que tem pessoas que têm uma robustez, que é de... Você olha assim, você fala, gente... Eu fico pensando, imagina se de repente se abater uma perseguição sobre nós, igual acontece no Oriente Médio com os cristãos. Será que a gente aguentaria o tranco? Ou a gente negaria a fé? Hoje, fazendo uma autoanálise, na vida que nós levamos cristão hoje, será que a gente teria capacidade? É algo que a gente precisa rever. Então nós devemos buscar confirmar a nossa vocação e eleição. Conclusões. A certeza da salvação traz descanso ao coração e coragem diante das lutas. Quando nós temos certeza da nossa salvação, nós descansamos. Nós não ficamos aflitos. A paz de consciência liberta da culpa e enche de confiança em Cristo. Irmãos, estar em paz com Deus nos liberta. Mesmo se Satanás vier te acusar, você não vai ficar preocupado com as acusações, porque você sabe que você tem paz com Deus, você foi salvo. A alegria no Espírito Santo renova a força e o ânimo para servir. Se nós temos alegria no Espírito Santo, nós temos forças renovadas, ânimos para viver uma vida com Deus. A perseverança é a marca do verdadeiro crente, sustentado pela graça.
Isso nos traz tranquilidade. Se você está em Cristo, você irá permanecer assim até o fim. Você irá passar, eu vou passar por dificuldades, mas nós seremos sustentados pelo Espírito Santo, por Deus. A vida cristã exige diligência. A fé é um caminho ativo, não automático. Nós devemos colocar a mão na massa. As bases estão lançadas, né? Você tem a base lá da casa, agora se você ficar olhando assim e falar assim, deixa eu ver construir sozinho ali, não vai construir. Tem que colocar a mão na massa. Vida cristã é isso. É fé em ação. Amém?